Oi, gente, eu sou o Titi. Eu sou o Xandeco e sejam bem-vindos ao Virou Festa. E hoje precisamos fofocar com vocês sobre o Domingão do Luciano Huck. Pois é, minha gente, é oficial. Luciano Huck está vivendo uma crise no Domingão com o Huck, não é? E seria esse o início do fim do Domingão, minha gente? A gente tem muita coisa pra comentar sobre o assunto, viu? Então bora descascar esse abacaxi. Partiu! Bom, caso você acompanhe o Virou Festa há um tempinho, você lembra que lá em 2021, quando o Faustão saiu da Globo e o Luciano Huck assumiu o Domingão, a gente ficou super temeroso, achando que ia dar errado, que nós não tínhamos muita paciência com o Luciano Huck no Caldeirão, né? E ao mesmo tempo a gente tava super animado com o Marcos Mion assumindo o Caldeirão, porque a gente gostava muito de Marcos Mion e tudo mais, né? Quase 4 anos se passaram disso e agora é o Marcos Mion quem tá dando um pouquinho de preguiça nas pessoas, e o Domingão com o Luciano Huck é um sucesso, inclusive é um dos nossos programas favoritos, pois é, né? acho que o jogo virou. Foi isso, gente. Mas não é, ó, dá pra explicar rapidinho aqui. Naquela época, o Luciano Huck tava vindo de um caldeirão que era puro assistencialismo, era só aqueles quadros que ele dava casa, que ele dava carro, que ele ajudava todo mundo, não sei o quê. E junto disso, aquela especulação de que ele ia se candidatar pra presidente. Então a gente tava enxergando o Caldeirão naquele momento como um grande horário eleitoral. Ele tava querendo fazer tudo aquilo pra se transformar num candidato forte à presidência do Brasil, não é mesmo? E aquilo dava no saco. O Caldeirão era chato de assistir. Já do outro ponto, a gente tinha Marcos Mion vindo de toda uma memória com ele, desde os tempos de MTV, do seriado de Sandy Júnior, dele chorando na fazenda porque não aguentava lá o diretor e tantas coisas. E aí a gente falou, cara, o Marcos Mion vai fazer o Caldeirão ser um lugar divertido. E conseguiu fazer isso. Sim. No começo, o Caldeirão realmente era um programa super alto astral, super divertido. Não que não seja hoje, é que já cansou, porque foi ali pra um marasmo de coisa igual, de não sei o quê. Marcos Mion muito emocionado, agora talvez eu entenda um pouco o diretor da Record. E do outro lado, o Luciano Huck pegou o Domingão, que era um programa meio chato, já na mão do Faustão. Tava todo mundo meio cansado do que tava virando o Domingão. E transformou o Domingão numa outra coisa muito mais bacana. Modernizou, né? Atualizou. Exatamente. Ele modernizou o Domingão sem perder a essência de programa de domingo à tarde na TV pra família inteira ver. Então, no fim das contas, o Marcos Mion acabou enjoando e o Luciano Huck foi transformando aquele palco numa coisa muito divertida, muito legal. Só que aí foi passando o tempo também e agora então, né? Estamos aqui pra reclamar de novo. Foi ficando muito cômodo, muito confortável, porque o Domingão tava indo certo, dando certo, a audiência tava correspondendo. A maioria das coisas que colocava agradava, não precisava de muito esforço, né? Pois é. Até que chegou 2025 e o Luciano começou a sofrer um bocado no Ibope, né? Pois é. Em março, por exemplo, o Domingão chegou a ficar várias vezes em segundo lugar na audiência contra a Record, que tá exibindo o campeonato lá de futebol. E a gente sabe que a Globo nos últimos anos abriu mão de alguns campeonatos por não achar tão interessante assim, e a conta tá chegando, porque as outras emissoras, SBT e Record, pegaram esses campeonatos e garante uma audiência durante a exibição, né? Porque, gente, o Brasil é o país do futebol, né, meu irmão? Eu não sei o que a Globo tinha na cabeça de abrir mão do jogo de futebol, porque o brasileiro vai assistir futebol sempre tem o time do coração, sempre tem o clássico, tipo o Palmeiras e Corinthians, gente. Botafogo e Flamengo, ou seria... Não sei agora, torcidas cariocas, qual é a de vocês o Corinthians com Palmeiras? Fla-Flu? Fluminense com Flamengo. Boa, tá assistindo bastante novelas. É isso mesmo. E aí a gente quer ver, a gente você não entende nada de futebol, você quer ver, entendeu? Tem gente que vê só pelos jogadores também, porque são tantos balangandãs na nossa tela, não é mesmo? E aí a gente fala, meu Deus do céu, como é que a Globo abriu mão disso? Aí a gente olhar pro lado, fala, SBT tá quebrado, Record também, ninguém vai comprar. E a gente continua produzindo nosso próprio conteúdo sem pagar. Só que aí fizeram leasing, compraram os campeonatos, estão exibindo e estão dando rasteira na Globo, porque o brasileiro continua sendo um povo que ama futebol e que vai deixar de ver um Domingão, que vai ver essa semana, não vai ver essa semana, vai ver semana que vem, pra assistir o jogo do time do coração. E aí a Globo realmente, como você disse muito bem, tá vendo a conta chegar, né? Me auto-sabotei. O problema também não é durante o horário do jogo também. Por exemplo, em alguns domingos recentemente que a Domingão chegou a ficar em segundo lugar, isso se arrastou. Então o Fantástico também acabou ficando em segundo lugar, enquanto o Domingo Espetacular tava em primeiro, né? Porque a audiência do jogo acabou ficando na Record por, né?
É porque durante... tem uma teoria, né, pra isso. Durante o jogo, o telespectador tá fazendo o quê? Tá tomando cerveja. Quando acaba o jogo, ele está bêbado e não muda de canal. E vai ficando, E vai ficando. Inclusive, sobre esse lance aí de ficar em segundo lugar, né? Na última semana, o Luciano até chegou a dar uma entrevista pro UOL falando do assunto, mas ele fingiu o costume bem Luciano Huck, né? Ele falou, obviamente você fica bravo de vez em quando, se incomoda, não é só prazer, mas tem uma motivação muito grande. Então, acho ótimo que a indústria do entretenimento tenha concorrência. Ter gente produzindo bom conteúdo em outras plataformas só nos motiva a fazer melhor. O treinamento pra ser candidato à presidência serviu pra alguma coisa, né? É o Miss Universo, não, né? Toda entrevista dele é isso, né? É um sabonete que escorre daqui, esbarra no narigão dele e ele fala isso. Uma frase de 7 linhas, 873 caracteres pra dizer o quê? Nada. Foi isso que ele disse. Só pra falar que é bom ter concorrência, né? Vai cagar. Bom, e daí falando dessa motivação de fazer melhor, né? Nos últimos domingos, que o Domingão foi perdendo pra Record, né? Ainda tava no ar o quadro Batalha do Lip Sync, que a gente comentou aqui alguns episódios no Virou Festa. E a gente achou um pouquinho mais fraquinho esse ano, né? Eles não tinham tanta gente assim meio relevante pra convidar, né? E é uma época que normalmente passa o Dança dos Famosos, né? Eles inverteram esse ano. O Dança dos Famosos vai ser só no segundo semestre a partir de agosto, enquanto o Batalha do Lip Sync, que geralmente é no finalzinho do ano, veio agora pro início do ano, né? Mas prejudicou o quadro, né, gente? Porque assim, eles já não tem mais quem chamar. Vamos combinar que todos os grandes nomes que o Luciano podia chamar pra participar do quadro, ele já chamou nas temporadas anteriores. Aí o Batalha do Lip Sync 2024 acabou meio que ali na reta final de 2024. E com esse adiantamento do Batalha do Lip Sync em 2025 para passar no primeiro semestre, a temporada do ano passado e a temporada desse ano quase que começaram, viraram uma só, quase que juntaram ali, entendeu? O que fez também o quadro perder força, porque aí você tá vendo muito Batalha do Lip Sync, fica cansativo, né, gente? Não deu saudade, né? Não deu saudade, exatamente. Enjoa, né? E é até por isso que esses quadros são de temporada, né? Porque você fica ali todo domingo fazendo a mesma coisa, o povo enjoa e muda de canal. E aí, meio que quase que acabou sendo isso, né? Uma temporada tão próxima da outra, ficou parecendo que era um quadro fixo. Exatamente. Daí os últimos episódios foram aí ficando em segundo lugar na audiência, né? Pois é. Aí na semana seguinte dessa final do Batalha do Lip Sync, teve a passada de bastão da novela Mania de Você pra novela Vale Tudo. A gente até chegou a vir comentar aqui com vocês, né? Inclusive já tem um monte de coisa nova pra falar de Vale Tudo aqui com vocês. Talvez o próximo vídeo vai ter muita coisa. A gente pode fazer mais um videozinho de Vale Tudo? Eu sei, a gente tá com uma ideia fixa nessa novela. Eu acho que é um hiperfoco. Sim, a gente tá levando pra terapia. Mas de repente, vocês também estão a fim de fofocar sobre isso. E a gente pode fazer um outro vídeo sobre esse assunto. Se vocês quiserem, pode ser o próximo. De repente, o de quarta-feira já seja esse. Que tal, hein? Bom, daí falando de Domingão, né? Isso foi na semana passada e ontem, no último domingo, né? Pra combater com a audiência da Record, teve a estreia de um quadro novo no Domingão, o 3 Minutos pra Brilhar. E a gente também tem muita coisa pra fofocar sobre essa estreia e como foi esse programa num todo, né? Porque deu ruim, gente, ninguém gostou não. Agora, se você tá gostando da fofoca, não esquece de clicar no like, clica no dedão que tá pra cima. E se acabou de chegar aqui no Virou Festa, meu amor, aproveite esse momento para se inscrever no canal. Já aciona também o sininho, porque daí toda vez que a gente subir uma fofoca nova, você já recebe aqui uma deliciosa notificação no seu telefone. Aí é só pegar um bom cafezinho, acomodar bem o popozão, clicar e se divertir. E se você estiver assistindo pela televisão, por favor, é só apertar pra cima. Aí vai aparecer a nossa fotinho linda. Sim. Aí você clica na fotinha e se inscreve. Mas se inscreve mesmo pra ajudar, que o negócio tá difícil no YouTube ultimamente. Obrigado. Agora bora continuar com o buchicho. Bom, primeiro que o 3 Minutos pra Brilhar é meio que um show de calouros gourmetizado, né? Exatamente. Que são ali pessoas comuns que gostam de cantar, que cantam bem, mas não fazem isso profissionalmente. Exato. E delas são convidadas pra ir no palco do Domingão pra fazer uma apresentação. E é isso. É a mesma merda do show de calor do Silvio Santos. É a mesma merda. Inclusive passa até hoje lá com a Patrícia apresentando. É a mesma merda. A pessoa anônima vai num grande show de televisão pra ter os seus 3 minutos pra brilhar. Sim. Porque é o tempo de uma música. Não é nem, ai, nossa, 3 minutos, que genial. Não, é o tempo de uma melodia. E aí é isso. Basicamente, Raul Gil fez muito, todo mundo. O diferencial desse quadro Tá no Domingão é que vocês sabem que o Luciano Huck, assim como Fátima Bernardes, adora contar e ouvir boas histórias. Não é mesmo? E daí, o que ele faz? Ele manda o Milton Cunha, do Carnaval, ir lá na cidade da pessoa pra conhecer ela ali, a vida dela, contar as suas histórias de vida inspiradoras, convidar a pessoa pra ir pro Domingão e depois disso ela canta lá no palco, né? Sim.
Daí a pessoa surge no palco, já toda arrumada, né, gente? Figurino da TV Globo, dos estúdios Globo. Então, roupas belíssimas, entendeu? Aí na performance da pessoa não é só ir lá pro palco e cantar, não. Tem coisa no telão sendo projetada, os bailarinos ali do Domingão, tudo dançando em volta, com figurinos, entendeu? Uma coisa também que é toda ensaiada já com a pessoa. Sim. Então tem essa coisa da gente ver também essas imagens da pessoa saindo da vida comum dela, indo pra esses bastidores de um show de televisão, testando figurino, ensaiando, falando o que tava sentindo, o que os profissionais da TV Globo estão sentindo de ver aquela pessoa naquela situação, não sei o quê. Enfim, aí ela canta, né, pra plateia, aonde também tem ali os seus familiares, a pessoa que inscreveu a pessoa que tá ali cantando também tá ali. Enfim, só que é só isso. Embora seja uma coisa parece grandiosa, glamurosa e não sei o que, vai de nada a lugar nenhum. Porque essas pessoas só cantam mesmo, depois elas têm que devolver a roupa, tem que devolver também os bailarinos, elas não podem levar. Não tem jurados pra avaliar a performance delas. Elas não recebem nota nem da plateia, assim como é o Batalha do Lip Sync, que é a plateia que decide quem ganhou. Então, nesse não tem isso, ou seja, não tem vencedor, não tem o quê? Dinheiro, não tem dinheiro algum, tem só uma passagem paga pro Rio de Janeiro pra você trabalhar um dia no Luciano Huck, não tem nada, vai de nada a lugar algum. Então você assiste aquilo tudo, né, aquela coisa toda, aquela apoteose, aquele esplendor, como diz o Milton Cunha, e chega no final e fala, ué, pra quê? Exatamente, não foi de nada lugar algum, né? E também, pra não dizer que não teve jurado, né? Eles convidaram o Denis Carvalho pra estar lá assistindo tudo. Denis, que é, inclusive, diretor da novela Vale Tudo Original. Vale Tudo Original, de 1988. Não sei se eu já contei pra senhora, a gente assistiu todinha antes dessa nova estrear. Maravilhosa, a gente tem tanta coisa pra falar de Vale Tudo. Quer que o próximo vídeo seja sobre isso? Não sei se eu comentei antes. Inclusive, Denis até atua depois, em Vale Tudo, lá no final como da novela. Como Heleninha, faz par né? romântico com Heleninha Rocha, a original. A original de Renata Sorra, maravilhosa essa versão. Eu tenho até os LPs. Ele tava fora da Globo já há alguns anos, mas ele foi convidado pra voltar e vai dirigir parte do especial de 60 anos da Globo. Vai fazer o encontro das vilãs, parece, mas, infelizmente, né? a primeira Odete Roitman não pode estar de corpo presente porque Beatriz Segal nos Não deixou. respondeu o convite. E daí convidaram o Denis pra estar lá no 3 minutos, e daí sentaram ele numa poltrona junto com o Milton Cunha. E ele ficou lá olhando, ele não tinha avaliação pra fazer, não teve não teve conselho, não pediram conselho pra ele. Eu achei ofensivo, porque um dia você é Luciano Huck e resolve tirar Denis Carvalho de seu sagrado descanso, mais que merecido depois de escrever páginas e mais páginas da história da TV brasileira. Aí você convida ele pra ir até o Estúdio F, dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, e aí você chega lá e, Denis, o que você vai fazer, Denis, hoje aqui é nada. Você realmente só não vai poder estar no conforto da sua casa repousando. Você só vai ter que estar aqui, sentado, olhando esses 3 civis comuns se apresentar em nosso palco. É apenas isso que vai fazer. Não precisa falar, não precisa esboçar nenhuma emoção, não, só fique aqui. Mentira que ele fez isso comigo. Gente, pra que você chama Denis Carvalho pra isso? Você tinha que ter deixado Denis Carvalho descansar mais. Pelo amor de Deus, o homem, chamar um homem desse pra ir lá pra fazer nada. Mas eu E falei- ele tava com cara de tédio muitas vezes, eu vou lhe dizer. Eu falei que ele vai dirigir o encontro das vilãs, né? Abrindo parênteses aqui, um asterisco. Também parece que a Globo ia fazer um reencontro do elenco de Avenida Brasil pra esse especial de 60 anos da Globo. E daí eles estavam combinando de gravar, de todo mundo poder estar junto pra fazer um reencontro, né? Só que daí ninguém tinha agenda pra bater, pra se encontrar e cancelaram. Não vai mais ter. Ninguém tinha agenda. Ninguém tinha O agenda. Cauã não pôde, a Denis Esteves não pôde, a Acho Fala que Bela não ninguém pôde, quer ir. o Tufão não pôde. Ninguém quer ir, isso aí, ninguém quer ir. Ninguém tá botando fé, entendeu? Ninguém quer ir nesse negócio. Aí chama a Denis Esteves. A Denis Esteves acabou de fazer a de você, tá de saco cheio dessa Globo. A Denis Esteves vai entrar de férias, não, pera! A gente vai comemorar 60 anos de emissora. Venha para o reencontro do elenco de Avenida Brasil. Adriano Esteves. Não Esteves. Não Esteves de forma alguma, amor. A Adriana mandou o recado da Dona Hermínia pra Globo. Não vou, infelizmente, gripaloei. Gripaloei.
Bom, mas voltando a falar dos 3 minutos pra brilhar, né? Que a gente falou, foram ali 3 apresentações de 3 pessoas diferentes, 3 civis, né? E só, não teve, como não teve nota, não teve vencedor, não teve Denis Carvalho dando os seus palpites, as suas opiniões, tudo mais. Foi de nada a lugar algum. Tanto que, antes de encerrar o Domingão lá, um pouquinho antes do Fantástico, o Luciano meio que nem soube falar com certeza se esse quadro dos 3 minutos pra brilhar ia ser fixo, se ia ser toda semana, que ele meio que encerrou agradecendo o Denis Carvalho pela presença e tudo mais, e meio que explicou, sempre que tiver o quadro, a gente vai ter aqui um convidado, igual o Denis esteve hoje, mas quando tiver... Gente, ele visivelmente não sabia o que fazer com aquilo. Ele tava lá, ele viu, né? Ele assistiu o que fez e falou, nossa, não vai ter como ir pra frente com isso aqui, não. Não ficou bom. Não ficou bom. E outra, na próxima deles nem vem, com certeza não aceitarás. Não. Mas aí, gente, a gente tem o quê? Um Luciano Huck visivelmente tenso, arrependido, sem saber o que dizer, e um quadro que possivelmente vai flopar. Assim como já floparam outros, gente, como por exemplo Tamanho Família. Vocês lembram que era aquele programa do Márcio Garcia que já não tava dando muito bom? Aí quando esticaram o Domingão pra ser esse Domingão gigante igual era do Faustão, com mais de 3 horas de duração, botaram Tamanho Família lá de volta pro Luciano Huck comandar dentro do Domingão. Deu mega errado. Sim. E o programa também era uma super produção, onde a gente via pessoas da família de celebridades muito conhecidas se apresentando no palco pela primeira vez, testando figurinos do acervo da Globo, ensaiando com bailarinos, etc, não é? Aí depois também teve aquele Quem Vem Pra Cantar, que ficava o telão, metade. Ninguém entendeu até hoje. Eu percebo que a Alcione participou disso e até hoje ela tá tentando entender o que ela fez. Porque era um negócio que o telão fecha, o telão sobe, o telão abre e de repente a gente tem um dueto. Mas quem tá fazendo dueto não sabe com quem está fazendo dueto. E aí o que acontece? Não deu certo, ninguém entendeu, nem o público, nem as pessoas. E quem entendeu olhou bem pra aquilo e falou, não gostei. Aí fica aquela coisa que não é temporada, igual o Dança dos Famosos, o Batalha do Lip Sync, é meio que um domingo tem, no outro já some. É tipo o negócio do BBB, né? Que vai eliminado. Semana vai, semana não vai, a gente não sabe se vai ter, se não vai ter. Mas eu sinto muito que é o negócio, deixa isso aí guardadinho, um dia que não tiver nada pra fazer, a gente faz, entendeu? Que aí, pra quem não tem nada, quem vem pra cantar é tudo, entendeu? É tipo isso, entendeu? Digo mais que eu fiquei muito curioso, então eu tive que checar aqui. Esse 3 minutos... Ele tá nisso desde ontem, gente. É que eu fico absurdado. Esses 3 minutos, esse quadro aí dos 3 minutos pra brilhar, é um formato pago. Eles pagaram alguém que teve essa ideia, não genial, e vendeu pra Globo. Eles pagaram pra poder fazer isso no Domingão do Huck. Não é? E daí dá errado, sai esse negócio sem pé nem cabeça. Seria melhor ter feito um show de calouros qualquer, sem pagar direito pra ninguém. Xandequinho está indignado. Eu tô indignado! Sabe, demitiram um Boninho que tinha ideias tão geniais. É verdade. Isto é uma vergonha. É o que ele ia dizer. Isso é uma vergonha. O batonzinho do Boris Casoy e tudo. Gente, mas é realmente isso tudo, entendeu? Eles pagaram pra fazer esse quadro, que o Raul Gil fazia grátis e ainda tinha o banquinho, Sim. né? O rolê do chapéu. Tinha toda uma característica, né? Assim. Sim, gente. E outra coisa, né? Não é nada inovador, nem para o Domingão. Vamos combinar que o Domingão, ele virou um grande negócio de grandes apresentações. É o show de grandes apresentações. Porque a gente tem grandes apresentações com Dança dos Famosos, a gente tem grandes apresentações com a Batalha do Lip Sync, que já veio pra substituir o show dos famosos, que era mais ou menos isso, só que com famosos caracterizados de outros famosos, mas que daí na época saiu aquela fofoca, a lá Sônia Abrão que contou que o Luciano não queria ter Dança dos Famosos e Show dos Famosos porque ia ficar muito Faustão. Sim. Que ele queria aplicar o DNA dele. Aí ele veio e fez Batalha do Lip Sync, que é praticamente também o Show dos Famosos. Mas aí tudo isso dentro do próprio Domingão, com quem vem pra cantar, com o Tamanho Família, tudo grandes apresentações, grandes produções de pessoas se apresentando ali. E a gente já sabe que tá fadigado, tá cansado, já não tá representando tanto no Ibope. E agora essa primeira parte de Domingão que começou agora essa semana, vem pra cobrir o buraco deixado pela Eliana, que é um buraco mesmo, porque o Masked Singer com a Eliana descendo aqui, afundou a audiência, desagradou muito o público. Acho que
O programa tinha a cara da Ivete, Eliana enfrentou esse desafio de tentar trazer o programa mais pra cara dela. E aí sempre existe uma galera que sai, a outra que chega, mas até isso acontecer, de repente a temporada acabou e nada aconteceu, os números não são representados, entendeu? E, além de tudo, também é um programa com grandes apresentações, performances, não sei o que, pipipi, papapó, que é o que o Luciano meio que tentou fazer agora, só que com pessoas comuns. Assim como já tinha o The Voice, lembra? Que flopou, que a Fátima acabou com o programa, que atingiu a pior audiência em todo mundo, foi a versão da Fátima. Pior é Bop. Que o The Voice matou. A gente foi lá, a gente esteve lá em Los Angeles, nos estúdios do próprio The Voice, que não tem Fátima, é original. Eles falaram pra gente, eles falaram, não, aquilo foi uma grande vergonha. E aí, gente... Tudo isso... Eu achei que eu tava doentinho, sabe? Antes de começar, eu falei, eu tô dodói, acho que eu tô com resfriado, não tô tão disposto pra fazer o vídeo hoje. Olha onde a gente chegou. Foi falar de Fátima, já Batman Bernardes. Los Angeles. Aí, galera, o que acontece? É tudo mais do mesmo, porque no final das contas, tudo isso é um mix de apresentações, de performances musicais. The Voice, Masked Singer, Batalha do Lip Sync, Quem Vem Pra Cantar, Tamanho Família, até o Dança dos Famosos, gente. Tudo bem, é dança, ninguém tá cantando? Tá bom, mas os bonecão da Eliana tá cantando? Entendeu? É tudo igual. E voltando ao negócio que eles pagaram pra fazer isso, tipo, aquele do Acredite Quem Quiser, que é o dos mentirosos lá. Sim. Pô, mó diferente, mó genial, valeu pagar o formato. Realmente, alguém teve uma ideia muito diferentona e a gente fica entretido com o negócio. Dizer que é uma criança de 12 anos, mas enfim, merece remuneração. A gente quer saber quem tá mentindo, né? Você fica curioso. Pois é, mas daí eles vão e faz esse, que é o mesmo formato do outro negócio, com uma pequena diferença e... Ó, eu sou de uma opinião, que se for pra ficar botando esses negócios de que canta, não canta, quem é que tá cantando, que a família canta, o outro canta, o desconhecido canta, o mascarado canta, não sei o que, né? Por que não bota, então, o Show dos Famosos de novo? Porque, gente, foi icônico. Ding Dong. Não, prefiro o Show dos Famosos. Ding Dong era ruim pra caramba. Mas Show dos Famosos, vocês lembram da Vanessa caracterizada, gente? Maravilhoso. Diego Hipólito, então, caracterizadão no Show dos Famosos. Maravilhoso. Pelo menos tem pra tirar sarro. E era uma competição, né? Igual o Dança dos Famosos. A gente acompanha semana após semana pra ver quem vai ganhar lá no final, tem né? um background de reality show que mostra o convívio deles nos bastidores, tipo Dança dos Famosos. Eu acho que prende muito mais, gente. Acho que assim, o pessoal que participou ontem do Brilhe por 3 minutos, é meio miojo, né? Pronto em 3 minutos. Como é que é? E a gente nem vê o tempo passado, os 3 minutos. Eu é acho só que tem no mais nome. 3 minutos. Eu tava cronometrando. Teve uma lá que cantou 3 minutos e Bad Romance tem mais que 3 minutos. A moça cantou Lady Gaga lá. Começou no chão já pra descansar, porque ia ser grandão o show. Galera... Esqueci completamente o que eu ia falar. Totalmente. Beijo, bom fim de semana. Ah, Show dos Famosos, lembrei. O Show dos Famosos, então, tem esse negócio do background de reality show e não sei o que. Você tem aí como vir depois ficar zoando. O negócio engaja na internet. Todo mundo fica zoando os famosos com maquiagem em excesso, com cabelo escroto, com aquela coisa. Dá pra fofocar sobre. Agora vai falar o quê do 3 minutos pra brilhar, gente? O pessoal vai lá realizar sonho. Sabe? Você vai brincar com o sonho das pessoas? Foi bonito. Nossa, o menino lá que trabalha no supermercado, cara! Sim. Ele desbanca um monte que tá aí em primeiro lugar de Spotify com cada música porcaria. Voz bonita, menino bonito, entendeu? Baita performance. A mãe dele não gostou muito, eu acho. Mas às vezes é religião, sei lá. Agora, você não tem... Mas não tem o que mais falar, sabe? Eu acho que o lance do Domingão também vem muito disso, que é um pouco o DNA do Faustão também, de que no final das contas é tudo pra dar risada. Quando fica muito nesse negócio, olha as maravilhas, um Denis Carvalho ali, uma coisa aqui, você fala... Dona Def tava quietinha, Lívia Andrade não teve muito o que comentar. Pois é, gente. Sabe outra coisa que também não ajudou? 3 minutos pra brilhar. Foi que nos últimos 2 domingos a Globo também começou a exibir um outro campeonato de futebol lá, de outro tipo, e que não é o mesmo da Record, né? E daí, que nem você falou, né? Depois que acabou o Masked Singer, o Domingão tá dividido em 2 partes pra ocupar a lacuna do Masked Singer, né? E daí a primeira parte de ontem foi exibida lá pelas 2 e pouco e teve Lar do Oscilar, foi super Luciano, foi bonitinho, né? Foi lindo, foi uma família muito legal de conhecer a história deles, né? Porque
que é um casal com mais de 90 anos de idade, com 16 filhos, né? E tem toda uma história bonita por trás. E aí a gente chora, a gente se emociona, não sei o quê. Realmente é bonitinho. Mas, gente, é o Lar Doce Lar de novo. É o Luciano Huck percebendo que nada do que ele tá tentando de novo tá dando certo. E ele voltando lá atrás, exibindo inclusive trechos do Caldeirão, né? Pra falar, olha, o Lar Doce Lar é muito legal, vocês amavam assistir e tá de volta agora no Domingão. Então é um negócio meio assim... Ah, tá, mas vai voltar então com essa parada de assistencialismo, que era uma das coisas que já tava fazendo o Luciano fraquejar no Domingão. Então é um negócio meio que... Ou será que vai ser só essa semana, e semana que vem já não tem mais de novo? Porque quando ele volta também com o negócio de lata velha lá, de ele dar o carro, fica 3 meses sem dar carro de novo. Igual o Lar Doce Lar também, vez tem, vez não, mas quando tem a gente gosta. É um quadro diferente que a gente gosta de ver, sempre gostou no Caldeirão, né? Eu chorei muito, então... gente, eu chorei. Isso foi lá na primeira parte, mais cedo, antes do jogo. Na segunda parte, depois do jogo, lá no anoitecer 6 e pouco, competindo já com a Record que tava exibindo outro jogo, né? Foi meio que uma coxa de retalhos, né? Primeiro que começou com o familhão do Luciano levando barras de ouro ali pelo Brasil, quem comprou o negócio dele lá. Sim. Aí depois teve a primeira apresentação do 3 minutos pra bilhar, da moça cantando Lady Gaga, deitada Começou no chão. a cantar, já deitada, para descansar, porque ia ser mais de 3 minutos. Em seguida disso, parou o 3 minutos pra brilhar, reprisou o Lar Doce Lar, que tinha passado poucas horas antes, mais cedo. A gente teve que ver a reforma da casa toda de novo. A história da família, a Sim. reforma da casa. Não foi a versão completa, mas, gente, aquilo tava longe de ser só um resumo do que o que a gente teve na primeira parte do Domingão. Eles editaram melhor o negócio, deixaram mais compacto. Mas ainda assim era quase que o quadro inteiro com pé, cabeça, com tudo. Sim. Entendeu? E aí, a história que a gente achou bonitinha na primeira parte, na segunda vai lá, mas que Merda! Vai passar isso de novo? Se eu quisesse ver de novo, eu assistiria no Globoplay. Porra, isso aqui é o Faustão. Quer dizer, não é mais Faustão. Isso aqui é o Domingão ou é o Vale a Pena Ver de novo? Eu achei um absurdo. Ele reprisou o Lar Doce Lar de poucas horas. Quem tá ligado assistindo não quer ver de novo, né? O Luciano Huck tá acabando com a vida desse menino, gente. O Luciano tá acabando com a vida dele. Aí reprisou Lar Doce Lar, daí passou uma segunda apresentação do 3 minutos pra bilhar, do Menino do Supermercado. Aí teve uma longa homenagem pra Denis Carvalho. Acho que ia o mínimo que a gente tem que fazer de troca. É o mínimo que a gente pode fazer por esse homem, esse ícone da TV brasileira, ter vindo aqui, ver isso e ainda assistir a reprise do Lar Doce Lar com a gente aqui no palco. Teve até a homenagem de Malu Mader. Malu Mader gravou um vídeo pra mandar lá. Ai, gente, Maria Clara Diniz, um espetáculo essa mulher, né? Eu amo ela. Inclusive, vocês não sabem, a Isabela Garcia, a Eliette, melhor amiga de Maria Clara Diniz em celebridade, está seguindo a gente. Ela tá de olho na gente e tudo. Olha, ela, a Suzana Vieira, Maurício Soares, a Maurício Soares e o Luciano Huck também. Que tem gente que trabalha lá que já falou que ele tá sempre por dentro dos vídeos. Um beijo pra você, Luciano. Obrigado pela audiência. Aí teve a homenagem pro Denis, aí a última apresentação do senhor lá aposentado. E o Domingão encerrou ontem com uma ilusionista portuguesa que bateu o recorde mundial por fazer 25 trocas de roupa em 1 minuto. Amor, isso aqui foi pra mim foi o último grito. Porque assim, galera, vocês lembram quando a gente assistia TV nos anos 90? Que daí você começava a ver Gugu, meio-dia. E aí ele começava, não, porque hoje vamos ter uma atração internacional. Pela primeira vez no Brasil. Uma ilusionista. E aí aquilo ia, até Horas as e 5 horas da tarde. O Gugu segurava. A gente, Faustão fez muito também. Era anos 90. Eles faziam isso, entendeu? Aí o Luciano tava falando dessa mulher igual eles falavam nos anos 90, gente. E aí a gente vai ver aqui uma coisa maravilhosa. Não. Vai ser um negócio, ainda mais depois de tudo que eles fizeram pra esse pessoal que é gente comum cantar lá no palco nesse negócio de brilho por 3 minutos pra brilhar, parece coisa de produto de limpeza, né? Brilho por 3 minutos. 3 minutos você tá brilhando. E aí, a gente imaginou, caraca, se tá sendo isso aqui tudo, a hora que essa mulher entra no palco, isso aqui vai virar o Circo de Soleil, meu irmão. Não, e a promessa, trocou 25 vezes de roupa em 1 minuto. Essa hora a dona deve ficar ocupada. Eu demoro 3 horas pra trocar de calcinha. Imagina 25 trocas de 1 minuto. Amor, mas o problema é que essa mulher, ela não é ilusionista nem aqui, nem em Portugal e nem pela primeira vez no Brasil. Quem é a mágica dessa mulher é a costureira dela. Porque, na verdade, ela não troca de roupa. É uma
mesma roupa que ela desprende daqui, desprende de lá e vai lá. Tanto que se você notar, ela começa a apresentação com uma barriguinha à la Denis Carvalho, de cervejotas bem tomadas, entendeu? E depois ela emagrece. A performance dela gasta tanta caloria que ela emagrece? Não, é camadas e camadas de roupa. Ela tá fazendo mágica? Não, é a costureira dela que é uma fada, madrinha. Que não é novidade, já faz muitos anos que inventaram isso. Que é a roupa tudo dobrada, aí ela faz algo, puxa alguma coisinha, cai a roupa, daí parece que ela trocou de roupa. Gente, a Katy Perry fez isso no Rock in Rio 2011, entendeu? E aí o Luciano vendendo isso pra gente como vocês não vão acreditar no que ela vai fazer aqui. A atração internacional, pela primeira vez no Brasil. Ela troca 25 vezes de roupa em 1 minuto. Ou seja, em 3 minutos pra brilhar, ela faria 75 trocas. Aí, eu fui muito rápido na matemática agora. Eu mereço o seu like. E aí, gente, pelo amor de Deus, que porcaria foi essa? Você viu que a Lívia Andrade não caiu nessa. Não, a Lívia Andrade tava ali olhando e falando, isso aí, padrão SBT de qualidade, amor. Nem o SBT. Nem o SBT faz uma merda como essa. Bom, aqui, pra arrematar, sorte da Globo é que no meio de tanta bagunça que foi esse domingão, ele conseguiu aí segurar parte da audiência que veio do jogo e conseguiu se manter em primeiro lugar, não chegou a perder pra Record em nenhum momento, mas dá pra falar que é um mérito do jogo que trouxe uma audiência que acabou ficando, porque foi caindo ao longo da exibição dos 3 minutos pra brilhar, né? Não é que o Luciano inventou a roda no domingão, né? Não, gente. E mesmo ele, né, não indo pra segunda e tal, não dá pra gente negar que é perceptível, gente, que o Luciano tá vivendo uma crise no domingão, né? Principalmente quando o assunto é criatividade, né? Porque ele tá apostando em mais do mesmo, como a gente falou, muita coisa, esse negócio de grandes performances no palco, botando tudo isso ali pra pessoas famosas e não famosas, né? E aí, poxa, não deixa de ser um grande repeteco. Pra quem tá assistindo de fora e não tá vivenciando aquilo, é só grandes performances no palco, com telão, com balé, com luzes, com cenário. Mas a gente tinha isso no Máquina da Fama, da Patrícia Bravanel. Exato, inclusive a Maísa fez Lady Gaga muito antes dessa senhora fazer Lady Gaga no palco do Domingão, tá? Não é assim pela primeira vez no Brasil, não. E outra coisa, esse negócio dele copiar os seus próprios quadros também tá, é um lance que é gostosinho de ver, mas é de novo o Largo do Oscilar, né? Então ele tá trazendo de volta aí coisas que fizeram sucesso lá na época do Caldeirão. E pior que isso, ele tá passando o mesmo quadro 2 vezes no mesmo programa. No ano de 2025, quando a gente tem aí a internet e o quadro passou antes do jogo, depois do jogo ele já tá pulverizado na internet, em todas as redes sociais, você não precisa mais exibir de novo. É um remake do Largo do Oscilar no mesmo programa. Exatamente. Né? Quem perdeu vai ver no Globoplay, vai ver nas redes sociais, vai ver. Não precisa passar de novo. É realmente porque tá faltando assunto, tá faltando conteúdo. Vamos chamar aquela mulher ilusionista de Portugal. Vamos encher. Denis Carvalho fala pra caramba. Vamos trazer ele que ele vai preencher. Até o Milton Cunha mesmo. Né? Milton Cunha é um escândalo, é não sei o quê. E ele enfeita tanto o negócio que ele enche, ele preenche. Se não parar, Milton Cunha vai embora, né? Tava passando o Domingão até agora, amor. Até agora tá passando o Domingão, entendeu? E isso tudo justamente agora, né, que o programa tem mais de 3 horas de duração, também faz total sentido. Ele precisa de coisas que ocupem bastante tempo e até, nesse caso, usar dessa artimanha de repetir coisas no mesmo programa, como a reprise do Largo do Oscilar no mesmo domingo. Então, dá pra ver também a insegurança dele, que ele tá ali, quando ele tá falando das coisas, ele fala meio que sem saber se semana que vem tem de novo, sem saber se ele chama aquilo de quadro, se ele chama aquilo de um episódio, se ele chama aquilo de um especial que foi ao ar só nesse domingo. Então assim, gente, com tudo isso, e depois de todo esse tempo de Luciano já no Domingão, a gente olha e fala, ué, será que depois de quase 40 anos no ar, o Domingão, que já foi do Faustão, mas agora é do Luciano, né? A gente tá vendo aí ele chegando aí no início do seu fim, por falta de repertório, por falta de sei lá, né, de conteúdo pra preencher uma programação muito gigante, né? O programa tá muito grande e não tem o que colocar no ar. Tanto que tá mostrando de novo o mesmo quadro, tá passando 2 vezes o mesmo quadro. Então,
Responde pra gente o que você acha sobre essa crise do Luciano no Domingão e do Domingão em si. Como é que Faustão tá se sentindo agora? A Lucimara Parisi, onde ela tá? Como é que ela tá? Vocês conhecem? Vocês viram ela? Entendeu? Caçulinha. Caçulinha se foi, né? Se Caçulinha, foi, ele infelizmente faleceu. Bom, pelo menos não tá vendo isso, né, gente? Que é um grande desgaste. Conta pra gente, o que também você gostaria de ver no Domingão? Se você tem saudade dos quadros à la Faustão mesmo, se você acha que o programa podia ser menor, que tá muito comprido, enjoativo, cansativo, se você gostaria de ver essas coisinhas que o Luciano fazia muito bem no Caldeirão e trazer de volta, mas passar só uma vez já tá bom. Conta pra gente quando for fazer seu comentário. Não esqueça de usar a hashtag Ciladão com Hulk, que a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo e marcar o seu comentário com o lindo coração. Isso aí. E ó, tem vídeo novo no canal do Titi, hein? Sim, gente. Sábado botamos lá o vídeo no meu canal pessoal, mostrando pra vocês que a gente arrumou toda a sala de estar, redecoramos tudo, mas a gata já arranhou o sofá, entendeu? Já aquela peralta, entendeu? Também teve o ventilador bonitão, deu errado, despedaçou todo. Tá? E a gente mostrou tudo isso no vídeo de sábado. E amanhã tem um dos vídeos que vocês mais amam no canal, pessoal, que é o Recebidos, onde a gente abre todos os presentes que vocês mandam pra nossa caixa postal. Inclusive, chorei muito, gente. Eu chorei muito nesse vídeo. Tá um vexame, mas tá mais interessante do que as reprises do Domingão. E ó, pra você ficar por dentro de tudo do canal pessoal, é só se inscrever lá. E o link do canal pessoal tá aqui na descrição. Clica, se inscreve pra acompanhar a gente lá também, passar a semana todinha com a gente, tá bom? Isso aí, você pode também aproveitar e fazer uma maratona Virou Festa com mais vídeos e fofocas, que o próximo vídeo vai ser sobre Vale Tudo. Fica por dentro de tudo que a gente já falou de Vale Tudo. É verdade, faz uma maratona. Exatamente, não gruda mais de nós, que é sucesso. E aqui a gente não reprisa nada.